Vamos revisar como é que eu calculo integrais de funções par e ímpar em intervalos específicos. Primeiro vamos relembrar o que é uma função par e uma função ímpar. Bom, a função par vai ser a função na qual f de x é igual a f de menos x, para qualquer x pertencente ao domínio. O que isso significa graficamente? Que a função é simétrica em relação ao eixo y. Então, se eu desenhar o gráfico aqui, por exemplo, a função x ao quadrado, que é uma função par bem conhecida. Essa função ela é par por quê? Porque para qualquer x que eu substituir aqui, o menos x vai ter o mesmo valor. F de x igual a x ao quadrado. É fácil de ver por quê, né? Porque tanto para valores positivos quanto para valores negativos retornam o mesmo valor, já que ao quadrado, o negativo ao quadrado fica positivo. Então essa aqui é uma função par. E ela tem a propriedade de ser simétrica em relação ao eixo y. Aqui é o eixo y. Se eu calculasse uma integral de uma função par, então vamos supor a integral de x ao quadrado, dx. Em um intervalo simétrico, então vamos supor de menos 2 até 2, perceba que isso aqui é o equivalente a calcular essa área aqui, né? Só que como eu acabei de falar que ela é simétrica em relação ao eixo y, essas áreas são iguais. Então calcular essa área mais essa área é a mesma coisa que calcular duas vezes essa área. Então isso aqui vai ficar duas vezes a integral de 0 até 2 de x ao quadrado dx. Isso aqui é uma propriedade das integrais de funções pares em intervalos simétricos. Então, a integral de menos a até a da função par é a mesma coisa que duas vezes a integral de 0 até a dessa função par. E aí para funções ímpares, o que acontece? Então, uma função ímpar vai ser uma função que f de x é igual a menos f de menos x. E aí, graficamente, o que isso significa? Então, vamos pegar outra função ímpar clássica, f de x igual a x ao cubo. A f de x igual a x ao cubo tem esse gráfico aqui, né? E aí, ela ser ímpar significa que ela é simétrica em relação à origem, né? Então, se eu espelhar esse quadrante nesse quadrante, elas vão se sobrepor. E aí, qual que é a relação disso com a integral em intervalo simétrico? Se eu calcular a integral de menos 2 até 2 de x ao cubo dx, perceba que isso aqui é calcular essa área mais essa área. Só que como isso aqui está abaixo do eixo x, essa integral retornaria um valor negativo. Essa área aqui seria negativa. E como isso aqui é simétrico, essas áreas são iguais. Então isso aqui daria zero. Certo? Porque essa área cancelaria com essa área. Você pode fazer a conta aqui e perceber que daria zero mesmo. E qual que é a propriedade geral, então? Vai ser, sempre que eu tenho uma integral no intervalo simétrico de uma função ímpar, isso aqui vai ser igual a zero. A questão 9 pede para a gente calcular a integral de menos π até π de seno de 2x vezes cosseno de x sobre 2. Bom, pode parecer uma integral complicada, mas eu nem preciso calcular a integral, porque isso aqui é uma propriedade simétrica das integrais de funções ímpares. Como é que eu sei que isso aqui é uma função ímpar? Bom, primeiro, seno de 2x é uma função ímpar, porque seno de x é uma função ímpar e o 2x não interfere no sinal desse argumento, né? Então, seno de 2x é ímpar. Mesma coisa com cosseno de x sobre 2. Cosseno de x sobre 2 é par. Então, isso aqui vai ser ímpar e isso aqui vai ser par. Aí, uma função ímpar vezes uma função par sempre retorna uma função ímpar. E como é que eu posso provar isso, né? Para ficar uma resolução mais rigorosa. Vamos supor que eu tenho f de x, uma função ímpar. Então, eu sei que f de x é igual a menos f de menos x. E g de x é uma função par. Então, eu sei que g de x é uma função par, g de x é igual a g de menos x. E aí eu quero ter uma h de x, que vai ser f de x vezes g de x. Certo? E eu vou investigar o que acontece quando eu tenho h de menos x. Certo? Então, h de menos x vai ser f de menos x vezes g de menos x. F de menos x, eu posso multiplicar por menos 1 aqui, né? Dos dois lados. Então vai ficar menos f de x é igual a
f de menos x. Então f de menos x é menos f de x. E g de menos x, como a função é par, fica g de x. Esse menos 1 eu posso colocar multiplicando toda a função. Menos f de x vezes g de x. E f de x vezes g de x é o h de x, né? Então isso aqui fica menos h de x. Então eu cheguei que h de menos x é igual a menos h de x. Mas isso é justamente a definição de função ímpar, né? Foi o que eu escrevi aqui para f de x, que era ímpar. Então isso aqui, eu chego que h de x é ímpar. Então nesse caso aqui, como seno de 2x é uma função ímpar e cosseno de x sobre 2 é uma função par, esse produto aqui vai ser uma função ímpar. E aí nós temos uma função ímpar integrada em um intervalo simétrico, que é menos π a π. Então isso aqui vai dar zero.